gente, eu sou a Thaís Abalucci e no vídeo de hoje vamos conversar sobre Bridgerton. Finalmente eu assisti a primeira temporada de Bridgerton e esse vídeo vai ser falando o que eu achei. E teremos spoiler, tá? Porque eu acho, pela quantidade de gente que me pedia pra assistir essa série, que só eu ainda não tinha assistido. De resto, acho que todo mundo já viu, já sabe o que acontece. Eu era a única que não sabia. Bom, Bridgerton é uma série que fala sobre os Bridgerton, né? Que é uma família e gira em torno aí essa primeira temporada da Daphne e do Simon, que é o casal principal que vai se formar. Talvez eu não tenha, gente, uma opinião muito popular sobre a série. Já vou botar isso assim de cara. Eu não gostei muito. Na verdade, a série não me pegou. Eu vou explicar o porquê. Peço que, por favor, continuem me amando e assistindo os vídeos aqui do canal. Eu acho que é só uma questão de gosto pessoal mesmo, gente. Eu acho que o Simon e a Daphne, eles têm muita química. Eu gostei dos dois trabalhando juntos, principalmente nos 4 primeiros episódios. Eu acho que é muito legal ver um se envolvendo com o outro naquele clichê, né, que a gente já conhece, mas não é porque é clichê que é ruim, de falar, vamos fingir que a gente tá junto, mas na verdade a gente não se gosta, e na realidade estavam se gostando sim, passaram a se gostar, a se amar cada vez mais, né, e acabaram aí ficando juntos. Eu achei que ficou um pouco chato a trama deles depois que eles se casaram. Primeiro que assim, gente, me estressa o fato de as pessoas não conversarem. Ai, cara, sempre o mesmo problema. Aqui a gente releva, porque é 1800 e o quê? 1815, acho que se passa a série. Então a gente pensa, pô, se hoje em dia as pessoas já têm dificuldade pra conversar, naquela época devia ser muito pior, né? Ok, dá pra entender, mas não é porque dá pra entender que eu tenho que gostar um não falar pro outro qual é o problema, entendeu? Um ficar criando todo um clima ruim com outra pessoa que ele ama e que ela ama também. Ai, tudo isso começa já no casamento. Quando ela aceita lá casar com ele, né? Fala, não, a gente vai casar, mesmo achando que ele não pode ter filho. E aí fica um clima horrível entre eles, sendo que, tipo, mano, ela aceitou casar contigo, achando que tu não pode ter filho. Tipo assim, ela já aceitou essa parte. Supera, meu irmão, fica feliz que ela tá casando contigo, sabe? O Simon, ele me irritou um pouco com isso. E a Daphne, coitada, ela ficou numa situação que eu entendi, assim, que ela queria falar com ele, mas ele não dava a oportunidade. E aí, finalmente, lá na noite de núpcias, né, esperou chegar lá pra eles conseguirem conversar sobre. E ela vira pra ele e fala, se tu tivesse me olhado por mais de 2 segundos, tu teria visto que eu te amo e eu tô feliz de estar casando contigo. E aí ele fica tipo, ah, nossa, sério? Então a gente se ama? E eu, não. Ela quis casar contigo porque ela não te ama. A pessoa que tava brigando com Deus e o mundo porque queria casar com alguém que ela amava, casou contigo, mas não é porque ela te ama, não. Ai, me estressei um pouco com isso, gente. Mas aí, beleza, a vida que segue, né? Tô falando primeiro do casal principal, mas depois eu vou falar um pouco também dos outros personagens. E eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, porque eu quis saber a opinião de vocês sobre a série, os personagens e as tramas preferidas de vocês pra gente comentar um pouco aqui. Então, voltando aqui pra eles, né? Casaram, tchubirunei por todo lado, se é que vocês me entendem. Inclusive, assim, gente, muita coisa explícita, ao meu ver, desnecessariamente. Mas, tudo bem, não tem muito o que falar sobre isso. Eu achei meio desnecessário ter tanta coisa explícita assim. Por outro lado, eu entendo que essa série quis colocar muitas cenas que chocam, e eu não tô falando só dessa parte de sexo, mas também de algumas outras cenas, tipo a rainha e a questão dela com as drogas. Foi, pra mim, completamente sem sentido, só pra chocar. Aí vem toda a parte aí, o segundo ato, né, da Daphne e do Simon, que é o negócio sobre o ter filhos, que ela fica muito chateada quando ela descobre que, na verdade, não é que ele não pode ter filhos, mas sim que ele não quer ter filhos por uma vingança ao pai dele que já tá morto. E aí rola todo um momento deles ficarem discutindo e não sei o que. Pra mim, gente, só ficou num lugar de ser chato. Não me pegou muito, preferia muito mais quando eles estavam ali flertando um com o outro enquanto eles se desgostavam, né? Porque eu já sabia que ia terminar com ele se resolvendo, com ele resolvendo toda essa questão e ficando com ela e tendo filho. Pra mim era muito previsível isso. Então eu só ficava meio, resolve isso aí logo, porque já deu. E eu entendo que é uma questão mais profunda, só que já tinha dado pra mim. Inclusive eu achei legal de, já nessa parte, né, eles começarem a dar mais ênfase pra outros personagens, porque realmente se ficasse ainda mais tempo nessa discussão, nessa briga entre
eles. Ai, gente, eu não sei se eu ia ter saco pra continuar assistindo, sendo bem sincera com vocês. Eu sei que é uma série querida por muita gente, senão vocês não estariam me pedindo tanto pra eu assistir. E apesar de achar que não era uma série que me interessava muito, eu fui muito aberta a gostar. Até porque, gente, quando eu vou assistir um negócio, eu prefiro gostar do que não gostar. Mas eu não me apeguei muito. Eu me apeguei em alguns personagens. Na verdade, não me apeguei em alguns personagens. Eu gostava da Daphne e do Simon no primeiro momento ali. Depois, nessa parte, eu já fiquei meio... Ai, só queria que resolvesse logo. Mas tem alguns outros personagens que eu gostei de acompanhar. Por exemplo, da Penélope e da Heloise, que é uma amizade que no começo pode parecer um pouco inusitada, porque a Heloise, ela tem, assim, um pensamento muito à frente. Ela não quer fazer as coisas que a sociedade impõe a ela quer ser uma mulher livre e ter suas próprias escolhas e sua independência. E a Penélope, ao que parece, ela quer sim seguir aquele padrão da sociedade, só que ela não se encaixa no padrão de beleza, né? Ainda tem todas essas questões. E no final, eu falei que ia ter spoiler, a gente descobre que a Penélope é a Lady Weaselton, ou seja, ela e a Heloise, na verdade, tem muita coisa em comum. A Heloise talvez só não saiba disso ainda. Essa revelação, né, de que era a Penélope, eu achei já que tava caminhando mesmo pra isso. Em alguns momentos, eles soltaram muitas dicas de que seria ela, pelo menos eu já tava em mente que era a Penélope. Primeiro porque quando a Heloise fica muito nessa de querer descobrir quem é a Lady Weaselton, ela fica investigando, e quando ela chega com a Penélope pra falar, eu descobri quem é, a Penélope claramente fica nervosa. Aí também sai o boato de que a Marina tá grávida, e quem sabia? Ela, né, a família dela e tal, e o pessoal que trabalhava lá. Mas é que pra mim foi uma coisa juntando na outra. Ela queria impedir o casamento da Marina com o Colin. Enfim, várias outras pequenas coisinhas que eu fui pegando e falei, tá, provavelmente é a Penélope, e era ela mesmo. Não foi, pra mim, um grande plot twist, uma reviravolta ou algo inesperado. Mas eu acho que isso foi proposital. Eles foram jogando coisinhas pra quem pegar, pegou, quem não pegar, vai ter a grande revelação. E mesmo pra quem já tinha pego essas dicas, fica só a confirmação mesmo de que sim, é a Penélope. E eu acho isso muito legal, porque dá mais camadas pra personagem. E eu fico mais interessada em ver como vai prosseguir a história dela. Até porque acontece muita coisa ali, né, com a família dela. Agora o pai dela morreu, elas estão sem dinheiro. A casa ficou agora pra um novo dono que a gente ainda não sabe quem é. Tudo isso ficou pra segunda temporada. E a gente vai ver se ela, em algum momento, vai falar, olha, eu sou a Lady Weaselton, eu tenho meu dinheiro, eu vou manter tudo. Ou se ela vai continuar ali na surdina e vai deixar as coisas irem acontecendo, né? Provavelmente a mãe dela também já tem algum plano na cabeça. Ela não vai querer descer o padrão dela de vida. E ela pensa muito nas filhas dela também, né? Em fazer o que é melhor pra elas. Então, eu acredito que ainda vai desenrolar muita coisa aí dessa história. E as outras filhas dela, por enquanto, são só coadjuvantes, assim, não tem muito o que falar sobre elas. Temos a Marina Thompson e o Colin, que foi quase um casal. E é lógico que é muito interessante também essa trama dela tá grávida de uma pessoa que ela tava apaixonada e que tiveram uma relação muito verdadeira, ao que tudo indica no começo. E quando ele não responde pra ela e ela comenta que ele foi pra guerra, já ficou aqui uma pulga atrás da orelha pensando, cara, ele com certeza morreu. Eu não achei que eles iam colocar que ele realmente tinha abandonado ela. Eu achei muito mais provável dele realmente ter morrido e que talvez ela nunca soubesse disso, mas que a gente fosse descobrir de algum jeito. Acaba que todo mundo descobre, ela descobre também, ela fica super triste. Eu fico com pena dela, né? Mas pelo menos o irmão dele foi lá e acolheu. Ela não vai ficar desamparada. Então, apesar de ter ficado com pena de tudo que ela passou e de não ter mais a pessoa que ela amava, eu fiquei feliz que ela pelo menos conseguiu um apoio. E eventualmente ela pode ser feliz, a gente nunca sabe. Talvez ela não ame um tanto quanto ela amava o outro, mas não sei, às vezes se constrói uma relação de amizade que, pelo menos pra época, né, acaba sendo suficiente. Acredito também que a gente vá ver ainda mais da Heloise na segunda temporada, como que vai ser a sociedade, a mãe dela querendo que ela vire, né, uma debutante, que ela
Cassie e ela querendo a independência dela e correndo atrás disso. Tiveram alguns momentos aqui nessa primeira temporada que eu achei que ela era um pouco a mais, quase assim, forçando um pouco, principalmente considerando que é uma época de lá de 1800 e ela falar tão abertamente algumas coisas, eu achei que não ficou muito coerente, mas ao mesmo tempo eu entendo que eles quiseram trazer exatamente essa dinâmica e essa questão pra ser debatida aí na série. Então essas duas personagens foram personagens que eu gostei de acompanhar, como também o Colin. Eu achei ele muito fofinho, eu fiquei com muita pena dele quando ele descobre que a Marina tá realmente grávida e que tava enganando ele. E quando ele fala, se tu tivesse me contado, eu teria te ajudado, sabe? A gente teria casado. Ele me passava exatamente essa vibe. Ele era tão legal que na minha cabeça eu tava, conta pra ele, anjo, conta pra ele que com certeza ele vai te ajudar. Mas não era pra ser, né? E a gente tem também os outros irmãos, né? Começando aí pelo Anthony, que é o mais velho e que virou a figura responsável da família depois aí que o pai dele faleceu. Eu não sei dizer pra vocês, gente, se eu gosto dele, se eu não gosto. Eu fico meio com aquele mixed feelings, porque ao mesmo tempo que eu entendo algumas atitudes dele, eu reprovo muita coisa que ele faz. Então eu só acho que ele é uma pessoa que tá perdida e que talvez se encontre mais aí na segunda temporada, né? E tem o outro irmão que é artista e que tá descobrindo um novo mundo onde existe casamento de fachada, existem pessoas gays e ele tá assim, peraí, me explica mais sobre isso. Acho que é um arco interessante que pode ser mais desenvolvido numa próxima ou em umas próximas temporadas, porque ficou muita coisa, né, pra ser desenvolvida ainda na série, mas não teve muito aprofundamento. Inclusive achei até que ficou levemente jogado, sabe? Ficou uma coisa assim de, vamos colocar aqui só pra mostrar que a gente pode explorar isso numa segunda temporada. E assim, eu acho que eu já dei pelo menos um geral aí nas partes principais, eu acho que eu não esqueci de nada, mas eu quero comentar mais uma coisa aqui, que é, não entendi qual é a da rainha e do rei, me parece que ele tem algum tipo de Alzheimer, mas eu não entendi muito bem. Primeiro, qual é a da rainha, ponto. Do nada tem o príncipe lá, sobrinho dela, ela quer que o príncipe case, não sei o que, quando não é isso, ela parece só, tipo, que não faz nada, que é meio desocupada, sendo que ela é uma rainha. Achei que ficou muita coisa, assim, não explicada, ou, sabe, põe aí. Desculpa que eu sei que tem muita gente que gosta da série, essa é só a minha opinião. Eu botei a caixinha de pergunta pra vocês mandarem, e basicamente todo mundo manda aqui, Heloise, rainha da série, Heloise Penélope, nossa, gosto muito, não sei o que. Tem mais comentários falando da Heloise do que da Daphne e do Simon. Eu não tava esperando muito, achei que a galera ia se apegar muito no casal, porque eles realmente têm muita química, mas acho justo a Heloise ter, sim, todo esse reconhecimento. E vi algumas pessoas falando também que não gostaram de a Penélope ter sido revelada logo no fim dessa primeira temporada. E eu entendo, porque eu já vi no livro, é só lá pro quarto livro, porque pra quem não sabe, né, essa série é baseada numa saga de livros. Sinceramente, gente, eu acho que eles devem ter colocado já nessa primeira temporada, porque talvez ficaram com medo de não ter uma segunda temporada, ou acharam que seria um pouco mais interessante já revelar, assim, no finalzinho, pra quando a gente chegar na segunda temporada, a gente assistir já pensando em tudo que a Penélope tá vivendo, tudo que ela tá vendo e que ela vai relatar sobre, sabe? Já ser uma coisa, assim, diferente a nossa visão sobre tudo que tá rolando. A gente vai saber quem é, mas a galera que tá lá não vai, então eu acho que vai ser interessante essa parte. Bom, pra uma segunda temporada, eu imagino que eles vão focar em várias coisas que eles começaram a introduzir aí nessa primeira, como a Penélope e Heloise, o Benedict. Vamos esperar pra ver e quem sabe a segunda temporada não me faça mudar de ideia e passar a gostar um pouco mais da série, me apegar mais nos personagens. Mas por enquanto, gente, eu realmente não achei que a série foi pra mim. E eu espero que esteja tudo bem, que a gente se respeita aqui, né? E comentem aí o que vocês acharam da série, o que esperam pra segunda temporada. E muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui comigo. Tchau!